OVNIs e armamentos nucleares. Pavor duplo. 14 de junho, 2019. O artigo abaixo precisa ser lido até o fim, inclusive o meu comentário, antes que se chegue a conclusões. A decisão final é sua. OVNIs e armamentos nucleares. Pavor duplo. Como relatado pela primeira vez no final de abril, a Marinha dos Estados Unidos está elaborando novas diretrizes para pilotos e outros funcionários para relatarem encontros com aeronaves não identificadas. Um novo passo significativo na criação de um processo formal para coletar e analisar os avistamentos inexplicados e desestigmatizá-los. Em comunicado ao site político, a Marinha citou vários relatos de aeronaves não autorizadas ou não identificadas que entraram em várias faixas controladas pelos militares e designaram o espaço aéreo nos últimos anos. Um ex-oficial de inteligência disse recentemente ao Washington Post que as novas diretrizes para pilotos significam que a Marinha tem evidências confiáveis de coisas que podem voar impunemente sobre nosso país, desafiando as leis da física, e em poucos instantes poderia implantar um dispositivo nuclear à vontade. Além de aeronaves não autorizadas ou não identificadas, o Pentágono se refere a avistamentos como fenômenos aéreos inexplicáveis ou incursões suspeitas. Como o New York Times observou em um relatório na semana passada, ninguém no Departamento de Defesa está dizendo que os objetos eram extraterrestres. Especialistas enfatizam que explicações terrenas geralmente podem ser encontradas para tais incidentes. Muitos OVNIs são objetos voadores identificáveis, fenômenos atmosféricos ou farsas. Às vezes são projetos militares secretos. A mãe de todas as narrativas ovnilógicas/ufológicas, o chamado incidente de Roswell, está profundamente enraizada na história nuclear da nação. Em 1995, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou uma coleção de 994 páginas de registros e informações sobre o incidente de julho de 1947, a suposta queda e recuperação de um disco voador e seus ocupantes alienígenas em uma parte remota do Novo México. Uma equipe de desclassificação e revisão da Força Aérea concluiu que as Forças Aéreas do Exército, como a Força Aérea era conhecida naquela época, realmente recuperaram material perto de Roswell em 1947. No entanto, esse material era fragmento de um experimento secreto lançado nos primeiros dias do Guerra Fria. Chamado Projeto Mogul, o experimento foi uma tentativa de detectar explosões de armas nucleares soviéticas e lançamentos de mísseis balísticos. Maurice Evin, pesquisador da Universidade de Colômbia e do Instituto Oceanográfico Voo de Sole, havia descoberto anteriormente uma camada oceânica que poderia facilmente conduzir o som de explosões subaquáticas por milhares de quilômetros, e ele esperava encontrar um canal semelhante na atmosfera superior. Lançado a partir do campo aéreo de Alamogordo, no Novo México, em junho de 1947, o Mogul era uma série de balões meteorológicos com mais de 200 metros de comprimento, que transportavam sensores acústicos e alvos estranhamente construídos que refletiam os radares. Em última análise, a detecção de explosões com sensores sísmicos e amostragem de ar provou ser mais precisa e menos dispendiosa do que a detecção acústica. Como a Força Aérea explicou em um relatório de acompanhamento de 1997, alegações de que corpos alienígenas foram recuperados perto de Roswell, que não começaram a aparecer até a década de 1970, foram provavelmente referências a bonecos de testes antropomórficos levados pelos balões de alta altitude usados em pesquisa científica. Na época do incidente de Roswell, a única força de ataque nuclear do país era baseada no aeródromo do exército de Roswell, um segredo bem guardado. Isso pode ter contribuído para o sigilo em torno da recuperação dos destroços do projeto Mogul. Muito tempo depois do fim da Guerra Fria, alguns observadores continuam a relatar um padrão suspeito de atividade OVNI perto de silos de mísseis e outros locais de armas nucleares. Talvez não seja surpreendente que dois assuntos que há muito levantaram medos intensos, guerra nuclear e invasão alienígena, devam estar ligados.